Passo a palavra a Paula, procuradora adjunta de Assuntos Administrativos do Rio Grande do Sul. Só que você não apareceu. Não sei se ele já colocou. A gente fica na Bom, sala. boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar aqui na PGE do Rio de Janeiro de novo. Já é a segunda vez que eu venho falar de gestão estratégica aqui. E eu vou aproveitar e agradecer, então, pelo convite. E também fiquei muito feliz de estar compartilhando esse painel com a doutora Luciane e com a doutora Zizi, né, que conheci hoje, mas a gente já se conhece pelas redes sociais há bastante tempo. E é uma satisfação vir falar aqui, e vou aproveitar um pouco a fala da Luciane, porque a gente tem toda uma metodologia que, olhando a apresentação da Luciane, é muito parecida com o que a gente faz no Rio Grande do Sul. E eu procurei aqui trazer um pouco mais de exemplos daquilo que impacta para a alta administração da Procuradoria do Rio Grande do Sul. Eu iniciei trabalhando, assim como a Luciane, até uma pena que eu não trouxe, mas eu deveria ter trazido. Tem uma foto minha, de 2009, assim, sentada num auditório. A Adriana está rindo porque ela já sabe do que eu vou falar. Sentada num auditório, assim como vocês. E foi quando a Procuradoria, ainda sem apoio de nenhuma consultoria especializada, nós reunimos todos os procuradores e fizemos a elaboração da missão, visão e valores da PGE. E tem uma foto minha que eu estou totalmente mal sentada, assim, apoiada, com uma cara de sono, assim, apoiada na minha cara. E, durante muito tempo, o pessoal que trabalhava comigo dizia, doutora Paula, era a senhora ali. E eu disse assim... Então, é aquele sentimento, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Que linguajar é esse? Que técnica é essa? E isso, né, faz um pouquinho mais de 10 anos. E a gente começou realmente em 2009, entre 2009 e 2010, com essa elaboração super caseira de missão, visão e valores, e que só tomou força mesmo a partir de 2012. Então, nós temos o mesmo caminhar, né, doutora Luciane? Em 2012, nós tivemos, então, um apoio de uma consultoria que fez todo o trabalho ali da gestão estratégica. Só me passa os slides. Obrigada. Que fez todo o apoio ali para a nossa construção. Já não era o nosso primeiro mapa, era o segundo, mas o primeiro mapa estava tão escondido que ninguém nem sabia para que ele servia. Ele não estava nem no site da Procuradoria. Então, a gente nem considera aquele primeiro mapa de 2011, o primeiro efetivamente foi de 2012. E de lá para cá, a gente vem transformando a nossa gestão estratégica. Então, assim, eu me aproveito da fala da Luciane, porque a nossa metodologia é muito parecida. Trouxe assim, um slide, basicamente, para dizer que a gente começou trabalhando com estratégia e com projetos. E, com o passar do tempo, e na parte da estratégia, com muitos indicadores. Até 2012, nós tínhamos apenas um indicador, que era o de cobrança da dívida ativa. O resto, a gente não monitorava, a gente tinha uma percepção do que era a Procuradoria, mas nós não tínhamos dados concretos mensurados, e aquilo que não se mensura não se gerencia. E, a partir daí, a gente começou a trabalhar com projetos, com monitoramento de projetos. E, recentemente, começamos a trabalhar também com processos, que, então, é a parte de fluxos mesmo da Procuradoria. Aqui eu trouxe só um exemplo, né, do ciclo, nem vou entrar no detalhe, porque a Luciane já explicou bem como é que funciona. O que é interessante de trabalhar com um projeto formalmente estruturado e tendo toda uma metodologia é que a gente consegue envolver pessoas da base. Então, hoje, nós temos procuradores e servidores que trabalham como gerente de projeto ou como equipe de projeto. E, em algumas ações, a gente nem chega a transformar em um projeto, mas a gente faz um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho a gente costuma também formalizar. As pessoas gostam de ver o seu nome ali no Diário Oficial. Não, eu estou ali trabalhando por um propósito que, às vezes, não tem nada a ver com o teu dia a dia. É um propósito para a instituição. Eu agora, por exemplo, estou presidindo um de teletrabalho para servidores. E ali eu tenho, então, mais um procurador e 4, 5 servidores, onde a gente se reúne toda semana para montar como é que vai ser o teletrabalho dos servidores na PGE. E temos também algumas comissões, e essas comissões elas podem ser de todos os tipos. Então, são alguns instrumentos, né, além do projeto, que a gente consegue envolver o pessoal. Para quem não sabe, a Procuradoria tem cerca de 1.500 colaboradores, entre procuradores, servidores e estagiários, até um pouquinho mais, acho que está 1.600, 1.700. Então, é uma Procuradoria muito grande, e se a gente não se organiza, a gente se perde, realmente.
Trouxe alguns exemplos de indicadores que a gente mensurou. Isso aqui é só uma parte, nós temos cerca de 30 indicadores, alguns mais operacionais, outros estratégicos. Nós começamos em 2012 a medir o clima organizacional e a própria pesquisa de clima nossa ela já sofreu bastante alteração desde a primeira aplicação. Hoje a gente tem já um referencial, a gente tem uma linha de base e a gente consegue medir muita coisa pela pesquisa de clima. No início, ele parece uma questão boba, mas não é. A gente faz religiosamente todo novembro de cada ano. A gente aplica pesquisa de clima. Nós temos várias como é que se chama? São várias vertentes. A gente, por exemplo, vou pegar um exemplo. Comunicação é um exemplo. Uma parte da pesquisa pega a parte de comunicação. Nós montamos um GT no passado para tratar de comunicação. Tudo aquilo que se colheu durante as pesquisas naqueles anos, a gente juntou para trabalhar no GT. Estamos agora participando, fazendo um GT, esse eu não presido, eu só participo, para alterar os critérios de avaliação de merecimento de procuradores, para fins de promoção do merecimento de procuradores. Pegamos tudo que está na pesquisa de clima dos últimos, desde a primeira, de 2012, e a gente já trouxe isso como insumo para o GT. Então, a pesquisa de clima ela tem sido muito trabalhada na Procuradoria, bem interessante. A gente entende que 63% de participação é um índice bem elevado para uma pesquisa, porque ela é espontânea, né? A gente encaminha em uma ferramenta, o SurveyMonkey, que manda o link para as pessoas, mas nem sempre o pessoal gosta de participar, e a gente vem vendo cada ano, porque é todo um processo, assim, a gente faz a pesquisa, depois a gente faz uma devolutiva para o gabinete, depois a gente apresenta cada unidade para o seu coordenador. Aqui é procurador-chefe, lá é coordenador de unidade. Então, para cada especializada, depois a gente trabalha uma devolutiva, o escritório de ação estratégica apoia o coordenador para fazer uma devolutiva para a sua unidade e, junto com a unidade, eles elaboram planos de ações para melhorar a pesquisa no ano seguinte. Então, é um trabalho bem sério que a gente faz desde 2012 que tem muito resultado. Horas de capacitação, infelizmente, em 2019, a gente teve um problema de orçamento mais sério, né? Nós vínhamos há 7 anos com um recurso externo para capacitação, que em 2019 nós não tivemos. Então, nós não conseguimos manter aquelas 60 horas por pessoa, então, tanto procurador quanto servidor, hora-aula, né, que era a nossa meta. O ano passado, conseguimos 44,21, que já foi muito alto. Em 2012, nós iniciamos com 15 horas. E era basicamente cortesia, assim, coisas basicamente cortesia, que a gente fazia, eventos gratuitos e tal. Ali, cobrança da dívida, não reparem, aquela meta de 227 milhões foi uma meta que estava vinculada ao PPA, que foi elaborado em 2015. Então, foi totalmente fora, porque de 2015 para cá a gente trabalhou muito na arrecadação e conseguimos, no ano passado, atingir 1,4 bilhões, 1,4 bi de arrecadação judicial, né, que foi um recorde. Nós nunca tínhamos chegado perto disso. Nunca tínhamos chegado perto de 1 bi, e conseguimos ultrapassar 1 bi graças a alguns projetos que vocês vão ver. Está ali consultoria jurídica, a atividade jurídica executada, que é o VTJ, me perguntaram agora no almoço. A gente tem um método de mensuração de produtividade dos procuradores. E temos também o VTP, que é da produtividade dos nossos analistas contadores. Isso faz com que a gente faça todo o gerenciamento, não só de acervo, mas como de distribuição de procuradores entre as unidades. O VTJ, ele é a gestão do VTJ é da corregedoria, a gestão do VTP é minha, porque eu lido com a parte de servidores, e também é uma coisa que a gente trabalha com dados que faz toda a diferença. Então, a gente consegue, com muita tranquilidade, falo pela parte ali dos analistas contadores, com muita tranquilidade, eu chamo um coordenador de unidade e digo, olha, o VTP de vocês está perto de 80% de eficiência, enquanto eu tenho unidades que estão em 120% de eficiência, eles estão tendo que trabalhar mais horas para poder dar conta do trabalho. Então, eu vou remover um servidor daqui e coloco numa outra unidade. Isso traz uma tranquilidade para a gestão e melhora até a forma como os nossos colaboradores, os nossos coordenadores entendem as decisões da alta administração. E os últimos 2 ali que eu trouxe como exemplo são exatamente os meus 2 indicadores, porque eu, como sou adjunta administrativa, eu lido com todo o orçamento, a execução do orçamento da PGE, e a gente vem num esforço muito grande desde 2012 para a gente efetivamente elaborar o nosso orçamento de forma correta e executar aquilo que a gente se propõe. Então, a gente já pegou anos anteriores a 2012 em que nós tínhamos 70%
de execução orçamentária. E hoje a gente chega ali a 98%, 98,98%. A gente tem muito, nossa margem de erro ficou muito pequena, desde que a gente começou a trabalhar seriamente. E por que isso? Porque a cada 3 meses eu analiso junto com a equipe de planejamento e finanças como é que funciona a execução, como é que está a execução do planejamento. E eu vejo, olha, tem ali uma programação de uma contratação, me lembro de um exemplo, de uns computadores que eram 3 milhões de reais. Aquilo ali impacta muito no final do ano. Então, assim, se aqueles 3 milhões de reais não fossem executados naquele ano, meu indicador ia ficar ruim. Então, a gente foca, a gente deixa de se preocupar com pequenas aquisições e a gente foca toda a atividade, todo o pessoal de aquisições e contratos para que aquilo se realize. Então, a gente começa a olhar desde março. Aqui, março, abril, eu já estou olhando lá no final do ano e a gente já vai projetando aqui, todas as ações, tudo aquilo que a gente precisa, inclusive, falar com outras secretarias, pedir, muitas vezes, auxílio do Procurador-Geral do Estado para que alguma coisa aconteça, né? Então, a gente está sempre de olho monitorando. Aqui é só um exemplo também, porque a partir, e eu trouxe esse slide mais como exemplo mesmo, mas a partir de entre 2016 e 2017, o nosso escritório de gestão estratégica e projetos, ele ganhou mais um P, que foi formalizado em 2018, que ele hoje trabalha com processos. Então, nós fizemos toda a nossa arquitetura de processos da Procuradoria, eu não tinha a menor ideia o que a gente de fato fazia, e agora a gente tem a representação gráfica da estratégia no mapa e a gente tem a representação gráfica dos nossos processos na arquitetura de processos e na cadeia de valor. Nós fizemos diversas reuniões com todas as unidades, muito mais capital do que interior, porque foi difícil, é um trabalho de fôlego para fazer em 2 anos. Agora a gente está fazendo justamente uma evolução disso, trazendo o pessoal do interior para analisar. Mas nós fizemos, assim, só para vocês terem uma ideia, 73 processos foram mapeados, 35 processos foram redesenhados, 14 processos automatizados, que a gente botou especialmente os processos da atividade meio. É muito difícil, no Rio Grande do Sul, onde nós tínhamos, até 2017, 20% de processo eletrônico, a gente falar em automação de processo na atividade fim. Então, a gente focou muito na atividade meio. Realmente, grande parte dos nossos processos da atividade meio hoje estão automatizados. São já eletrônicos e estão automatizados. A gente usa muito a ferramenta de Visage para isso, que é uma ferramenta que foi disseminada assim na Procuradoria. De uma hora para outra, a assessoria de informática começou a receber um monte de pedido de eu quero instalar o Visage no meu computador. E aí a gente vê que, às vezes, é um assessor, um analista jurídico de uma determinada equipe que quer melhorar o seu fluxo e, para melhorar o fluxo, primeiro tem que enxergar ele. A gente primeiro desenha para depois redesenhar. Então, a gente teve uma disseminação fantástica do Visage na Procuradoria. Aqui foi o nosso mapa estratégico entre 2012 e 2017. Eles tinham 12 objetivos. Esses 2 objetivos eles eram muito genéricos, na grande parte. E aí, aquilo que a gente ouviu de manhã, né? Se a gente não tem coisas que a gente está sempre revisitando o nosso planejamento, hoje, se eu olhasse o mapa de 2012, ele poderia estar até hoje no mapa, ali. Só que tu não saberia exatamente quais são as ações, quais são os projetos por trás. Ele ficou muito perene. Então, a gente começou nas nossas revisões, a gente fez pequenos ajustes até 2017, mas nas nossas revisões a gente começou a tentar detalhar um pouquinho mais qual é o desafio que está por trás de cada um desses objetivos. Então, o nosso atual mapa tem 17 objetivos, e eles são bem mais, digamos assim, detalhistas, não só no objetivo mesmo que a gente enxerga, mas também na parte do descritivo. Hoje, o nosso descritivo, que traz o desafio de cada um desses objetivos, ele traz no detalhe aquilo que a Procuradoria quer atingir até 2027. Aqui eu vou iniciar com um agradecimento à Luciane e à PGE da Bahia. Nós, em uma das nossas reuniões de gestão estratégica, porque eu fui supervisora do escritório de gestão estratégica por 5 anos, e numa das nossas reuniões, a Luciane mencionou que vocês tinham feito uma pesquisa, né, com o pessoal, aí sim, uma pesquisa aberta, para o pessoal se manifestar acerca do planejamento. E nós iniciamos a nossa revisão, e aí essa revisão já foi sem consultoria, porque nós já temos experiência, nós já contratamos 4 consultorias na área de gestão, e todas elas entraram e saíram e não precisam voltar. Nós absorvemos a tecnologia das 4 consultorias e nós estamos continuando com a roda em movimento. Então, assim, a gente fez toda essa revisão, que eu vou detalhar um pouquinho, porque eu acho que foi um case bem interessante. Toda essa revisão a gente fez só nós.
sem consultoria. Então, iniciou com a pesquisa da revisão do mapa, onde nós tivemos 239 respondentes. Foi um número pequeno, a gente esperava que fosse mais, mas ok, faz parte. Depois, nós fizemos, então, a reformulação para aqueles 17 objetivos. Nós publicamos um edital de manifestação de interesse para procuradores e servidores, para que eles fizessem parte das comissões, porque nós montamos uma comissão para cada objetivo, por isso que a gente tem ali a composição de 17 comissões. Nós tivemos 150 pessoas que participaram efetivamente, mas nós tivemos quase 300 pessoas que queriam participar das comissões. Então, ali, no início, foram 239, mas nós tivemos mais procuradores e servidores interessados nas comissões, porque aí já eram comissões temáticas, do que para a realização da pesquisa. E um dado bem curioso, eu sou responsável pelos 2 objetivos que a gente tem de orçamento, tá? Que um é a questão de buscar autonomia e o outro da própria execução. Eu só tive servidores interessados em participar. E aí aquilo assim, eu fiquei pensando, puxa vida, nós temos 348 procuradores, a gente nunca atinge esse número, onde, digamos, 340 procuradores, não teve nenhum que se interessou em como é que a Procuradoria executa seus recursos. Falam de autonomia, e não tem nenhum procurador que quer participar de uma comissão para buscar autonomia da nossa execução do nosso fundo. Então, eu convidei procuradores. Convidei 2 procuradores para cada um dos objetivos, e um deles era de Pelotas, do interior do Rio Grande do Sul, e no final a gente fazia à distância, fazia por Skype, e no final da última reunião da comissão, porque a gente fez aproximadamente 8 reuniões para cada comissão, e na 8ª ele pediu a palavra, e ele me agradeceu por eu ter convidado ele. Porque ele disse assim, eu não tinha nem ideia o que era sair da minha caixinha, ali, procurador do interior, trabalhando só nos processos do interior, e colaborar com a alta administração. E aí eu já participei como procuradora adjunta, nessa geral adjunta, e foi bem interessante, assim, porque era um colega que tem mais de 20 anos de casa, e ele adorou participar. E por que eu convidei ele? Porque eu não tinha nenhum procurador, nem servidor de Pelotas participando em nenhuma comissão. E isso, para nós, era a única regional, o único lugar da casa que não tinha ninguém representando em nenhum lugar, dos 150. Eu disse, não, eu vou pegar um procurador. E aí peguei o Eduardo. E ele me agradeceu ao final. Então, acho que eu plantei uma sementinha na cabeça do colega. Acho que foi bem legal essa experiência. Depois que a gente fez os 17 comissões, nós elaboramos, e o trabalho das comissões foi bem metodológico mesmo, assim, fizemos toda a análise SWOT dos objetivos, que é oportunidades, ameaças, pontos fortes, pontos fracos, assim, da Procuradoria para cada um dos objetivos, e nós montamos um plano de ação com ações trimestrais até 2022. Nós não avançamos ainda até 2027, porque a gente já prevê uma mini revisão para 2022, e aí a gente vai avançar um pouquinho mais. Opa! Aqui, na verdade, eu trouxe só mais... Quero que vocês prestem atenção na sinalização, tá? E aí impacta direto na minha pasta. Elaboração de PPA, plano plurianual, e elaboração de orçamento. Nós iniciamos o PPA de 2012, 2015, com indicadores de 2011. E lembra que eu falei para vocês no início, né? Nós não tínhamos indicadores. Então, nossos indicadores, na verdade, eram assim, peças produzidas, número de procuradores, número de servidores. Tinham coisas muito básicas. Então, assim, não era indicador. No PPA de 2016 para 2019, nós já fizemos baseado no Escritório de Gestão Estratégica e Projetos. Então, nós já tínhamos indicadores e aprimoramos muito. No PPA, que foi elaborado o ano passado, e aí eu, como estava na pasta, eu sou adjunta administrativa desde 2017, então eu não acompanhei o PPA anterior. E vocês não fazem ideia a diferença que deve ser, porque eu não participei no anterior, de um procurador que está na alta administração elaborar um PPA com base em indicadores sólidos. E nós contamos também com a sorte de ter uma secretária nessa área de planejamento, que veio de Brasília, ela tem uma cabeça completamente diferente, e ela implantou uma metodologia em todo o estado do Rio Grande do Sul, de elaboração de PPA, que respeita muito o que é cada coisa no seu lugar. Então, assim, nós temos projetos transversais, sim, temos projetos transversais. A Procuradoria hoje tem, no orçamento dela, no PPA e no orçamento, ações que são projetos da Secretaria da Fazenda. Isso nós não tínhamos até o último PPA. Nós temos indicadores finalísticos muito bem estruturados, e é aquilo que a gente tem que se preocupar.
E nós temos produtos, entregas de projeto que nós não tínhamos no PPA anterior. Então, hoje, o nosso PPA está quase refletindo aquilo que está no nosso planejamento interno. E isso é fantástico. Isso é muito fantástico. Assim, eu trabalho com tudo isso. Eu era procuradora assessora antes, quando supervisionava o escritório. Então, a gente viu a diferença de um para o outro. Assim. A diferença de um para o outro é gritante. Outra coisa, o papel da Procuradoria nos chamados, aí cada governo traz de uma forma, mas tem os projetos estruturantes, tem o acordo de resultados, tem projetos prioritários, cada gestão trata de um jeito. Nós, até 2014, a Procuradoria era chamada para as reuniões com o governador e com os secretários apenas para ser o meio de viabilizar o projeto dos outros. Então, nós sentávamos sempre, participávamos de todas as reuniões, de todos os eixos. A gente sentava do lado do governador. Eu participei de algumas reuniões assessorando o gabinete na época. E a gente só olhava, e eu tinha interesse em saber o que era aquilo, né? Porque, na verdade, aquilo ali era um grande planejamento do Estado. E para aqueles 4 anos. E, então, a gente começou a ver o monitoramento. Nessa época, eu já estava desde 2012 no escritório, e a gente começou a olhar como é que o Estado monitora os seus projetos. E eu via, meu Deus, mas a PGE não é só isso. Nós temos os nossos projetos. Por que a gente só senta ali para viabilizar os dos outros? E os nossos projetos, ninguém está olhando para o PGE. Então, em 2015, nós apresentamos os primeiros projetos e passamos, então, a ser partícipes desse monitoramento. E aí alguns diziam assim, não, mas calma, não coloca tudo lá. A gente tem que ter as nossas coisas aqui, a gente tem que ir com calma, porque senão o pessoal vai querer se meter naquilo que a gente está dando conta aqui internamente. E o que a gente colocou para fora? Tudo aquilo que a gente precisava de apoio de alguma outra secretaria, tudo aquilo que é transversal. Aquilo que é puramente interno, talvez efetivamente não precise, mas é uma, assim, eu ia dizer, como o Gaúcho fala, é uma baita ferramenta, trabalhar dentro de um monitoramento de Estado. Né? A gente consegue coisas, a Procuradoria tem muita dificuldade em aprovar qualquer PL na Assembleia Legislativa. Então, muitos dos nossos projetos entre 2015 e 2018, eles só andaram porque eles tinham o selo de prioritário do governo. Senão eles não teriam dado. A gente, por sozinhos, é muito difícil. E a partir de 2019, nós não só continuamos a fazer parte com os nossos projetos, né, no governo, como nós temos hoje assento, por lei, por exemplo, vou dizer para vocês, na Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira, que é a JUNCOF. Ali que se tomam todas as decisões estratégicas a nível de orçamento. Sou eu que participo hoje. Eu sento junto com os outros secretários. Até então, as nossas demandas chegavam para a JUNCOF, eram deliberadas sei lá como. Então, eu acho que a gente assumiu um papel de participação na gestão do Estado bem significativo a partir do ano passado. Aqui é só um exemplo de alguns projetos, né? Como eu disse, a PGE passa a ser não só a viabilizadora dos projetos dos outros, mas também orientadora e promotora das nossas inovações. Então, aqui tem o nosso Centro de Conciliação e Mediação, que foi uma legislação aprovada em 2015, a Câmara de Conciliação de Precatórios, a gente teve bastante troca de experiência com as PGEs que já tinham. O Compensa RS, que é compensação de precatórios, também uma legislação específica. A criação do CIRA, que eu acho que também tem em vários estados. Tudo isso aqui foram selos prioritários. Então, é bem interessante. E isso aqui alavancou muito a nossa arrecadação. Trouxe aqui o resultado da arrecadação, né, inclusive com o percentual de... Porque, assim, ninguém chega a 1,4 bi da noite por dia sem nada de diferente. Claro, nós tivemos, desse valor, 27% é do compensação de precatórios com dívida ativa, 25% foi um programa, um refaz do final do ano, mas o resto todo, 50%, foi a nossa mudança. E a gente tem um projeto chamado Recupera Mais, e esse Recupera Mais, ele está mudando a forma como a Procuradoria trabalha. A gente está trabalhando com um BI, que também foi desenvolvido ali internamente, trazendo cada vez mais banco de dados para que esse BI possa, né, produzir resultado. E esse projeto realmente fez muita diferença. E tem também um comitê entre PGE, Receita, que ali dentro da nossa Secretaria da Fazenda ela tem 3 subsecretarias, digamos assim, Receita, Tesouro e CAGE. E a Receita ela tem trabalhado muito próximo da Procuradoria, coisa que até pouco tempo atrás a gente não via. Assim, é uma integração bem boa. Em nível de Estado, a gente tem uma integração muito boa. Vou falar só um pouquinho do concurso de inovação, que eu vi que vocês vão ter um lançamento de uma campanha, né, depois do nosso painel.
Nós fizemos... O ano passado, a gente já vinha pensando em fazer um concurso de inovação interno, e isso fez com que a gente lançasse o concurso ali mais para o final do ano, que a gente queria que o pessoal pensasse assim durante o período de férias, né? Tem muita gente que gosta de ir para... pensa, né, nas coisas inovadoras quando está fora do seu trabalho. Então, a gente resolveu lançar no final do ano. No final do ano, as pessoas apenas deram um esboço do que seria a sua inovação. E a gente vai ter a apresentação de cada uma dessas iniciativas. Foram 32 iniciativas inscritas, 20 em fluxos, 5 em serviços e 7 em consumo eficiente de recursos. As nossas bancas serão agora em março, durante o mês de aniversário da Procuradoria, junto com o lançamento da nossa sala de inovação. E é incrível, eu vi de manhã o pessoal falando, como é difícil inovação no setor público. Eu levei mais de 6 meses para comprar 4 tapetes coloridos, porque a dificuldade de registrar, catalogar aquele item para poder fazer uma cotação eletrônica, que é um pregãozinho feito dentro da Procuradoria, eu levei mais de 6 meses para conseguir cadastrar. Então, e assim, aí entrega fornecedor errado, cor errada, nossa. Então, assim, a gente não conseguiu, a sala ficou pronta em dezembro, e aí o pessoal, vamos inaugurar em dezembro. Eu disse, não, agora que a gente não inaugurou, quando eu queria, que era no mês da inovação, em outubro, a gente vai inaugurar no mês da PGE, nós vamos fazer 55 anos, então vai ser junto com o concurso, vai ser todo mundo junto. Então, a gente está sempre reprogramando e repaginando a Procuradoria. E aqui é interessante porque a gente fez uma amarração no edital. Aquela pessoa, procuradora, servidor, nós tivemos procuradores e servidores trabalhando em equipe, então nós temos iniciativas que é 1, 2 procuradores, 3 servidores. Aquele pessoal, eles, durante 2 anos, os premiados, né, os 3 primeiros de cada categoria, durante 2 anos eles ficam, digamos assim, amarrados com a gente, porque se a gente for executar, se a alta administração for executar aquela ideia, eles vão ter que ser gerente e equipe de projeto. Porque é muito interessante largar a ideia no ar e fazer com que os outros executem, né? Então, a gente já fez essa amarração. Aqui também trago, importante a gente saber que a Procuradoria contou... Na verdade, tudo isso começou quando a gente recebeu um recurso do BID, do Profisco 1, que nós não tínhamos a menor ideia de como executar. Então, a gente se organizou para poder executar. Executamos até 2018. Depois disso, durante todo esse tempo, nós tivemos várias oportunidades. Banco de projetos da União, tem várias coisas que aparecem, assim, e que nós, hoje, a gente pega um projeto e a gente joga para várias oportunidades, para ver onde é que a gente consegue a fonte de recurso, né? E a gente está elaborando, já está em vias de assinar o contrato do Profisco 2, e todo o desenho do Profisco 2 foi com o apoio do nosso escritório de gestão estratégica, projetos e processos. Então, assim, é bem interessante a gente ver aqui a Levi e a Letícia ali emocionada, porque ela trabalhou bastante comigo nisso, e a gente trabalhou muito no Profisco 2, mas foi muito mais fácil do que o Profisco 1. Porque a gente já tem tudo estruturado. Então, também, trabalhar com gestão estratégica e projetos, ela te deixa pronta para qualquer desafio, qualquer oportunidade. E, por último, eu trouxe só algumas questões também, a Luciane falou muito bem, sobre o patrocínio da alta administração. A gente tem um histórico no Rio Grande do Sul de que nós nunca reelegemos governador. Então, a gente sempre tem uma renovação da gestão, e pelo menos minimamente. E nós não sofremos nenhum impacto de troca de gestão. Isso é bem interessante. A gestão estratégica hoje está tão consolidada na Procuradoria que, claro, prioridades sempre vão existir. Então, é evidente que entra um governo novo, ele vai olhar o mapa e ele vai dar uma prioridade para isso, ele vai alterar um pouco o desafio que está por trás, mas nós temos continuidade. Então, não só o patrocínio da alta gestão, que nós sempre tivemos, mas também com continuação, é evolução. Então, a gente está sempre num processo de evolução. E nós também temos que ter um corpo técnico qualificado. Então, assim, capacitação é tudo. Nós fizemos diversas capacitações na área de gerenciamento, de projetos, de processos. Só curso do Bisage, por exemplo, a gente fez muitas turmas. O pessoal realmente quis desenhar os seus fluxos, isso é bem legal. E também a gente precisa que a média liderança e a base também queira fazer parte disso, né? Então, eu trouxe assim, só um slide final para dizer para vocês que assim, tem que ser perseverança. Não é, a gente deve estar mais ou menos no mesmo nível de maturidade hoje, e assim, não é fácil começar, mas eu vou te dizer, eu acho que o mais difícil não é nem começar, é recomeçar num momento de revisão. Esse momento assim, de revisão, ele senão é o momento que pode morrer, né? Então, a gente tem que manter o pessoal acreditando que isso faz a diferença. Tá bem? Então, assim, eu agradeço
a oportunidade de estar aqui, coloco a Procuradoria também à disposição. Isso aqui foi só um breve assim, relato. A gente tem um mundo de coisas, né, lá na Procuradoria, porque é muito tempo de trabalho, então coloco a PGE à disposição de vocês. Tá bem? Obrigada.